Olhem bem para esse garoto. Olhem bem para os olhos desse garoto. Existe algo de bom nesse olhar? Interrompemos nossa programação para um anúncio importante. Termina hoje o julgamento do garoto acusado de matar os peixes de aquário. Eu posso falar alguma coisa? Ah, tá. Só um momento. Todo dia eu acordo, escovo os dentes e visto o jaleco de vendedor de peixe. Peixeiro para alguns, senhor peixeiro para outros. Eu não me sinto à vontade com esses rótulos. Eu me chamo Sara Mole, tenho 17 anos. Eu sou vendedora e sou babysitter nas horas vagas. Eu vendo possibilidades. Às vezes eu acho que minha vida é um filme. Vendo peixinhos de aquário para o bem da família tradicional brasileira. Interessante esses animais. Eu sinto verdadeiro fascínio por essas criaturinhas lindas. Cada uma com a sua individualidade mostra exatamente a que veio. Ah, vocês me chamaram até aqui só pra contar aquela história do maldito peixe. Girando em cada lado desse magnífico acrílico preenchido com água. Ainda vejo 50 miligramas de antidepressivos colocados na mesa para diminuir minha impulsividade. Todo dia eles giram, giram e nada acontece. Comecei esse tratamento há alguns meses. Vocês já não cansaram de ouvir essa história? Sim, eu sou a mãe dele. Foi muito triste no dia que isso aconteceu. Aquela criança era muito estranha. Ela não parava de chacoalhar aquele saco plástico. Quando meu marido resolveu comprar aquele peixe, foi para enganar a inocência daquela pequena criança, pois era mais fácil comprar um presente do que estar presente em nossa vida. Olha, quem se importa com peixe? Ai, peixes são tão... Ai! É muito constrangedor vir até aqui para falar o que realmente aconteceu naquele dia. Ai, eu já te contei que eu sou de aquário com peixe? Criei, eduquei, tentei ser a melhor mãe possível e fiz tudo isso sozinha. Mantenha atenção no peixe. Ele até parece protagonista da história. Hoje em dia os filhos são outros seres. Essa geração anda muito esquisita. A história é: o peixe se perde do pai, e aí um terrível pescador o pega e o coloca dentro de um saco plástico, igual eles fazem com esses peixes domésticos. Logo depois, ambos voltam para Peixerma 42 Wallaby Way, Sydney. Todos querem manter a atenção no peixe. Não é fácil ser uma mãe jovem. Vocês sabem muito bem disso. Isso é Disney! Eu só fiz um paralelo. Alguém me vê um copo d'água, por favor? Com gás. A mãe dele já não veio aqui dar a versão mentirosa dela? Eu adoro as bolhas que formam no copo. Vocês conhecem esse peixe? Todo dia ele gira, gira e nada acontece. Esse é um peixe solitário, a fêmea ranzinza e mais barata, também conhecido como peixe boa de briga. Contratei uma babysitter, uma menina jovem que não sabe nada da vida. Projetei uma vida incrível e agora estou aqui comentando sobre o péssimo comportamento do meu filho. O pai trouxe o peixe.
E ali ele só foi mais um que viu sua morte. Encontrou a luz. Foi pro céu dos peixes. Virou enlatado. Calma! Só fiz outro paralelo. Eu sei que vocês aqui do júri adoram uma ficção. Chegou a hora que eu tenho que falar sobre a indiferença de um relacionamento fadado ao fim. Peixes beta são charmosos, antissociais. Matam outros betas. Você só vai querer ter um desses no seu aquário. Pra que presenciar uma fatalidade, né? Eu era babá do menino, não do peixe. Comprando esse lindo peixe brigão, você ganha uma sacola plástica com o logo da nossa loja. 100% ecológico. Esses plásticos são retirados do interior de cadáveres de tartarugas marinhas e reciclados para transportar peixes vivos até a sua residência. Porque nós pensamos no seu futuro. Afinal, quem se preocupa com tartaruga, não é mesmo? O garoto copiou o filme. Mamãe, virei um peixe. Tanta história sobre peixe que essa é relativamente inútil. Meu marido ofereceu 20% do seu salário para que eu não entrasse na justiça pedindo pensão alimentícia. Ele não vale nada. 20% do seu salário para abafar o que aconteceu. Esses idiotas querem nos governar. Mas como vocês insistem, Eu nunca fui mulher que se valeu pro povo. eu vou contar o que aconteceu. Nunca fui valorizada. Esse menino, ele vivia resmungando pelos cantos da casa. Falando sozinho. Mal interagia comigo e com os pais. Uma vez eu questionei a mãe dele sobre isso e ela falou: esquizofrenia ou amigo imaginário? Quem consegue diagnosticar? O pai sim percebia o problema do garoto. Ele era extremamente carinhoso. Ele reclamou que nosso filho tinha resquícios homossexuais. A solução? Ele resolveu dar um peixe para ele. Vocês acreditam? Existe coisa mais feminina que isso? Peixes de aquário. Isso é coisa de viadinho. Quem se importa com esse peixe? Nem todo mundo gosta de peixes. Eu entendo. Cada família tem o peixe que merece. Para de bater no vidro do aquário, garoto! Dava banho. Passava horas e horas tentando animá-lo. Preocupado, ele resolveu comprar um peixe. Vai ser o mais novo companheiro do filho. Ele queria estimular a socialização do garoto. Era apático. Tomava até um remédio que ficava em cima da mesa. Quem mandou dar um peixe para um garoto que já tinha matado um gato engasgado? Essa história me fez perceber o quão cínico era aquele garoto que claramente puxou ao pai. Quem se importa com esse com peixe? peixe? O culpado é meu filho. Eu gritei com o garoto, mas era ele que tinha que escolher. A confusão aconteceu, eu tava na cozinha, ouvindo minha banda preferida, Dead Fish. Foi quando eu vi o garoto sujo. Peguei uma faca e falei: você pode saborear esse maldito peixe? O peixe ideal para atender às necessidades criadas por um furo na educação regular de uma criança mimada e que fez chantagem emocional com seus pais para comprarem um peixe que não faz nada. Alguém leva esse maldito copo! Aí ele subiu chorando pro quarto do pai dele. Ele matou o peixe. Olha, papai, ele é um peixeiro! Meu nome é Ferdinando Tetra. Sou o melhor vendedor de peixes da cidade. E ele me chama de peixeiro! Acreditem em mim. Mães sabem das coisas. A minha falava o tempo todo. Isabel, filha, aborta. Bel, Beta, aborta. Aborta logo essa merda. Uma criança insuportável, que não parava de fazer pergunta e queria saber de tudo. Tive que explicar quase todas as espécies. Beta, mole, tetra.
Ele escolheu a espécie Dânio. Aborto não era legalizado. Aliás, nunca foi. Ai, quem se importa? O primeiro teve curetagem, quase peguei uma infecção. Já o segundo eu não tive escolha. Tive que aceitar e criar. O pai sorriu e falou: o menino anda falando sozinho pela casa. Aí a gente resolveu comprar um amiguinho de verdade para ele. Pensa num peixe azarado. O pai estava aflito e disse que iria se separar. Pensão alimentícia é um assunto muito delicado para nós, homens. Seu aniversário. Um presente inusitado. Comprei um aquário com pedrinhas coloridas. Quase a bandeira do orgulho gay. Mas vocês acham que parada gay é festa? Quem se importa com esse garoto? Quem se importa com esse maldito garoto? O que eu disse gritando, com água nos olhos. O pai ficou responsável por comprar o peixe. Ele nunca foi presente mesmo. Eu tenho provas concretas. Pode ser que ele tenha sido morto sem querer. Essa foi a última vez que eu vi eles. Peixes às vezes são como pessoas, substituíveis e vulneráveis. Olha, mamãe, eu virei um peixe. Meu filho, depois de anos, está sendo julgado por matar um peixe que eu tenho certeza. Vários filhos da escola. Eu nunca pensei que ele fosse capaz de cometer uma tragédia dessas. Aliás, pensei sim. Quando eu li uma matéria sobre casos assustadores de crianças assassinas. Alguns nem aparentam ser, mas outros já demonstram frieza e crueldade com os animais. Jamais desconfiei que o pai não se deixe enganar, pois esse não é meu filho. Os filhos dos outros são sempre melhores. O culpado é meu filho. Ela tá mentindo, você Peixe quebrou a morreu porque ele não queria ser domesticado. Eu me sentia preso em aquário, girando, girando e girando, sem conseguir sair do lugar, olhando todos os acontecimentos, todas as conversas e ações desejadas, estático, com os olhos esbugalhados como de um peixe, apenas observando e analisando o meu ponto de vista, tentando encaixar cada peça desse quebra-cabeça, procurando evidências, desconstruindo fatos e tentando não me culpar pelo que aconteceu. Indivíduos saudáveis também costumam distorcer as suas memórias e ter lembranças muito diferentes de um mesmo evento. Com vocês também é assim? Somos uma matéria orgânica. Assustador, não é? Foi sem querer. Me desculpe. A verdade é assustadora, mas o que é necessariamente a verdade? A mente ordinária humana? Uma mentira prolongada que se torna uma verdade inventada? Esse é o choque de realidade. Nascemos, vivemos e morremos, e não conseguimos aceitar esse fim, cumprindo seu tempo de validade. Minha cabeça dói. Somos uma mentira, vivemos uma mentira. Não consigo parar de tirar e tirar. Vivemos tentando achar uma importância para estarmos vivos. Quem sabe ser comprado e transportado num saco plástico para casa de alguém e viver a vida toda preso em um vidro familiar. Quando a verdade aparecer, toda essa estrutura segura irá se desmanchar. O que seria de mim? O que seria dessas pessoas e sua existência? O que seria de um simples peixe no aquário? Todo mundo sabe. A resposta está aí. Um corte súbito.